Olá a todos, tudo bem com vocês? Hoje venho aqui fazer alguns breves comentários sobre A Sombra do Vento, do Carlos Ruiz Zafón, que é então um escritor espanhol do século XX. Ele nasceu em Barcelona em 1964 e fez uma série de livros, então ficou muito famosa, conhecida como a série do Cemitério dos Livros Esquecidos. E eu penso que este foi o primeiro livro dessa série, A Sombra do Vento, e pelos comentários que eu já vi e que tenho visto, este é um livro adorado por muita gente. Há muitas pessoas, inclusive, que comentam que este é um dos livros da vida delas. No meu caso, eu gostei muito do livro, embora eu acho que este não é, para mim, um dos livros da minha vida. Acho que tenho a impressão que a história não me vai ficar assim por tanto tempo na memória para se tornar um livro desses para mim. De qualquer das maneiras, eu dei 5 estrelas na classificação do Goodreads e já vou explicar um pouco como é que foi a minha experiência de leitura aqui da Sombra do Vento. Esta história vai se iniciar então no ano de 1945 e passa-se em Barcelona. Aqui conhecemos um miúdo que tem ali por volta dos 10 anos, chamado Daniel, que perdeu a sua mãe e que vive apenas com o seu pai. E nessa altura então o seu pai leva o Daniel a conhecer um lugar muito especial, que é um lugar onde são guardados livros que estão condenados ao esquecimento por algum motivo, e daí o nome de Cemitério dos Livros Esquecidos. E o pai diz ao Daniel que esse lugar que eles vão visitar deve ser mantido em segredo e diz-lhe que ele deverá escolher um dos livros daquele cemitério dos livros esquecidos para preservar consigo e guardá-lo e defendê-lo do esquecimento. E o Daniel acaba por escolher um livro chamado A Sombra do Vento e que foi escrito por um escritor que ninguém ouviu falar, o Julian Carax. E basicamente este livro vai ser então a longa investigação que o Daniel vai fazer ao longo de vários anos sobre este escritor, sobre quem é que era o Julian, sobre o seu passado, sobre as histórias que estavam por trás do seu misterioso desaparecimento. Ele descobre, a uma dada altura, que o Julian Carax viveu alguns anos em Paris e que a partir de um determinado momento voltou para Barcelona e desapareceu misteriosamente. E o livro procura então construir este suspense à volta da história do Carax. Surge também aqui uma personagem enigmática que tinha a cara desfigurada e tinha uma máscara de couro por ter sofrido graves queimaduras no rosto. Ele não tem lábios e é um personagem misterioso que aparece aqui ao Daniel e que nós descobrimos que ele persegue todos os exemplares dos livros do Julian Carax para os destruir com o fogo. E o ponto principal deste suspense, deste mistério, para mim foi tentar descobrir porque é que ele queria destruir esses livros, o que é que aconteceu por detrás destas histórias todas que levaram a este ponto. Em relação à minha experiência de leitura, eu gostava de ler aqui este pequeno comentário ao livro e comentário, e que diz o seguinte: A Sombra do Vento é um mistério literário passado na Barcelona da primeira metade do século XX, desde os últimos esplendores do modernismo até às trevas do pós-guerra. Aqui o pós-guerra refere-se à Guerra Civil Espanhola e, de facto, a partir aqui de uma determinada altura nós sentimos todo aquele peso político que o país atravessava na altura, a perseguição que as pessoas enfrentavam e as consequências do momento político que se estava a viver na altura. Um inesquecível relato sobre os segredos do coração e o feitiço dos livros num crescendo de suspense que se mantém até à última página. Aqui, de facto, o suspense vai crescendo ao longo do livro, mas em relação à parte do suspense em si do livro, eu acho que o ritmo das descobertas não é assim tão rápido e que me tivesse mantido uma curiosidade constante nas primeiras páginas do livro. Embora a história tivesse a ser uma boa história, eu durante muito tempo, durante muitas páginas, parecia que havia ainda muitos detalhes por revelar e eu gostava que o desvendar do mistério tivesse sido um pouco mais rápido. Mais especificamente, quando é que eu comecei a gostar mesmo muito da história? Precisamente aqui, mais ou menos a partir das últimas 100 páginas do livro, em que surge
uma carta e em que, através dessa carta, nós vamos então conhecer todo o passado do escritor do livro Da Sombra do Vento, tanto do seu passado como das pessoas que estavam ligadas a esse escritor. E, de facto, foi mesmo a partir daqui que eu comecei a achar a história muito mais interessante. Porque, no fundo, acabou por se revelar uma história trágica e só a partir daí, então, é que todas as pistas que foram deixadas ao longo do livro é que começaram a fazer algum sentido. E eu comecei a ter mesmo interesse sobre esta história. Eu acho que a parte da investigação realmente poderia ter sido um pouco mais sucinta, mas no final eu acabei por me sentir bastante envolvida pela história. Eu li muitas páginas nos últimos dias porque realmente estava-me a interessar e também queria terminar o livro, também tem esse lado, mas no fim eu senti uma sensação de satisfação por ter descoberto esta história. E lá está, também não vos posso estar a dar muitos detalhes porque seria estragar aqui o mistério. De qualquer das formas, a escrita do livro é simples, lê-se bastante bem, embora tenha esse ritmo um pouco mais lento no início, como eu vos disse, mas mesmo assim é um livro que se lê bastante bem. Para vocês terem uma noção, eu vou ler aqui um bocadinho do diálogo do pai do Daniel quando ele o leva ao cemitério dos livros esquecidos. Quando uma biblioteca desaparece, quando uma livraria fecha as suas portas, quando um livro se perde no esquecimento, os que conhecemos este lugar, os guardiães, asseguramos-nos de que chega aqui. Neste lugar, os livros de que já ninguém se lembra, os livros que se perderam no tempo, vivem para sempre, esperando chegar um dia às mãos de um novo leitor, de um novo espírito. Eu tinha lido algures que este era um livro sobre livros, inclusive o pai do Daniel tem uma livraria e nesse aspecto eu gostava que houvesse mais referências literárias neste livro, porque acho que o livro tinha tudo para isso. Há um cemitério dos livros esquecidos, há uma livraria e essas referências literárias não são tantas assim como eu gostaria, mas isso é só uma opinião pessoal minha. E uma coisa que me também deixou um pouco a desejar, mas isso se calhar pode ser que seja revelado num outro livro desta série do Cemitério dos Livros Esquecidos, foi o facto de o autor não nos ter revelado praticamente nada sobre a própria história do livro que é aqui citado, A Sombra do Vento, que foi então o livro adotado pelo Daniel. E no fundo nós não conhecemos muito sobre a própria história do livro que está dentro deste livro, o que me suscitou alguma curiosidade e que ficou por sanar essa curiosidade. Foi pena nesse aspecto. Se vocês já leram algum livro desta série, digam-me aqui alguma coisa nos comentários, se há alguma referência futura à própria história da Sombra do Vento ou não. Mas pronto, de qualquer das formas, eu dei 5 estrelas no Goodreads, como já vos disse. É um livro que recomendo pela sua experiência, principalmente na parte final, a meu ver. E é isto. Por hoje é tudo. Obrigada por terem assistido. Boas leituras e até ao próximo vídeo.